Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssen, bom dia, ouvintes. Bom, está programada para hoje a reunião do Conselho de Segurança da ONU para tratar até da questão humanitária da guerra, principalmente, no mesmo dia em que a reunião já estava convocada, mas agora Israel anunciou um ultimato para a saída dos civis palestinos do norte ali de Gaza. Pois é, a situação vai se deteriorando rapidamente, né? É uma preocupação enorme enquanto os radicais ficam discutindo pelas redes sociais, um acusando o outro, cobrando uma frase assim ou assado, um termo assim ou assado. A situação vai se deteriorando gravemente. Ontem, o Netanyahu, que é o chefão de Israel, primeiro-ministro, recebeu o secretário de Estado Antony Blinken dos Estados Unidos e disse que vai exterminar, olha só, gente, exterminar o Hamas. Isso significa exterminar Gaza. É uma situação desesperadora. Então, a ONU, né, já alertou para consequências devastadoras, né, dessa posição, dessa imposição dos militares israelenses, ordenando a saída de 1.100.000 habitantes de Gaza para o sul. Né, a ONU está, tentando fazer o que é possível, mas hoje haverá a reunião do Conselho de Segurança da ONU em Nova York por convocação do Brasil, que é neste mês o presidente do Conselho. Então o Brasil convocou essa reunião, o grande temor é que não deem absolutamente nada, né? E por isso o Brasil fez uma pauta que tenta um mínimo consenso, que venha a ser a pauta da questão humanitária. Porque a questão humanitária afeta Gaza e afeta Israel também. Para que você tenha uma resolução, é preciso o voto de 9 dos 15 membros. E não pode ter o veto de nenhum dos 5 países que são não são temporários, são oficiais do Conselho de Segurança, né? São as grandes potências. E vai ser muito difícil ter uma resolução, né? E, portanto, um plano B do Brasil se não for possível um consenso para uma resolução, que pelo menos haja uma declaração do do secretário-geral da ONU, que é o português Antônio Guterres. Essa declaração já vem sendo articulada pelo Brasil com o Guterres. O Guterres tem falado com as autoridades brasileiras, inclusive já conversou com o embaixador do Brasil na ONU, que é o embaixador Sérgio Danesi. Então, ou tem uma resolução, ou tem essa declaração do Guterres, que é muito menos do que uma resolução. Agora, além da pauta humanitária, né, o Brasil incluiu 2 questões para serem discutidas hoje no Conselho. Uma é a do possível engajamento do Oriente Médio nessa guerra. Então, isso torna a guerra muito mais grave. A terceira é a questão da paz e da segurança internacional mundial. Então, além de você discutir as questões humanitárias, das crianças, da evacuação de civis, etc., também vai ter uma discussão sobre a gravidade no Oriente Médio e sobre os riscos para a paz e a segurança internacional. Vamos ver como essa reunião acontece. Uma curiosidade, aliás, 2 curiosidades, é que pelo protocolo da ONU, o próprio Sérgio Danesi, o embaixador brasileiro lá
na ONU, poderia presidir a reunião, mas o presidente Lula determinou ao nosso chanceler, o chanceler Mauro Vieira, para que fosse ele a presidir a reunião. O Mauro Vieira estava no Camboja, indo, com passagem marcada para as Filipinas, cancelou a ida à Filipinas, saiu do Camboja, foi para Singapura, e aí a outra curiosidade é que ele pegou o voo mais longo do planeta, o voo mais longo do mundo, que é Singapura-Nova York, são mais ou menos 15 mil quilômetros e a viagem dura 18 horas. Mas o Mauro Vieira, se não chegou, está chegando a Nova York em qualquer momento. É uma reunião muito importante para o mundo, muito importante também para as pretensões do Brasil de protagonismo internacional, porque o Lula tem esse velho sonho de protagonismo e, inclusive, um velho sonho que está cada vez mais distante, que é do Nobel da Paz. O Lula titubeou muito, foi e voltou na guerra da Ucrânia, Ele perdeu a chance de liderar algum processo na guerra da Ucrânia e agora não pode errar na questão da guerra de Israel. Mas é muito complexo, as pessoas são muito radicalizadas, os grupos e os países são muito radicalizados, então é impossível agradar todos os lados. Então Lula tenta se equilibrar entre os dois lados, mas é uma tarefa muito difícil. Quem tenta se equilibrar nessa linha acaba caindo. Bom, Eliane, outro aspecto também, você falou da radicalização, tem a informação e também tem a contra-informação. Por exemplo, de um lado, relatos devastadores de Gaza, de outro, Israel mostrando crianças decapitadas em fotos. Pois é, gente? Isso foi muito assustador. Anteontem, um comandante militar de Israel anunciou isso, que tinha crianças decapitadas, etc. Depois, Israel disse que não confirmava. Então ficou, teve ou não teve? E aí ontem o secretário de Estado americano, o Blinken, estava lá com o Netanyahu e o Netanyahu mostrou para ele fotos de crianças israelenses decapitadas. Então isso é assim, meio, vamos dizer assim, meio não, totalmente chocante, Nenhum ser humano, em nenhuma hipótese, pode achar que é legítimo um exército decapitar bebês, bebês num berço, em nome de qualquer ideologia, religião, guerra ou interesse. É assim, as fotos são muito chocantes, tanto que as televisões estão modificando as fotos, estão meio assim, criando uma bruma nas fotos porque é inacreditável uma coisa dessas. Então, a guerra da propaganda também está muito forte, Heisen, muito forte. Muito. Enquanto Gaza vai mostrando, a morte, a destruição das casas palestinas, das famílias palestinas, o Blinken tem acesso a essas fotos de Israel com suas crianças decapitadas. É uma guerra insana e o risco é da escalada e vamos dizer, o engajamento do Oriente Médio, dos países aliados mundo afora. É muito, muito preocupante. De análise de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, agora com olhar também para a situação dos brasileiros de alguma forma envolvidos nessa guerra. Eliane, vou com duas informações primeiro aqui para você comentar.
Mais cedo, Itamaraty confirmou a terceira morte de cidadão ou cidadã brasileiro lá em razão da guerra. Confirmada então a morte de Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, carioca, que estava desaparecida. E também há pouco a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou que o avião da presidência enviado para o resgate brasileiros de Gaza já chegou a Roma, mas fica lá aguardando orientações e negociações envolvendo, diz a nota aqui, Israel e o que a nota chama de lado palestino. Eliane. Pois é aquela história, né? A gente está muito focado na questão humanitária e também na questão diplomática e na questão bélica de tudo isso, né? A imprensa brasileira parou, o Brasil parou. Você não viu essa semana, que ainda coincidiu com o feriado, você não viu outro assunto em lugar nenhum, né? Brasília parou. O próprio Lula, que está em casa ainda se recuperando, ele está muito focado nisso. E aí, Heisen, a questão muito forte nesse momento é exatamente como retirar os brasileiros de lá, né? Então, a gente viu que anteontem, né, o chanceler Mauro Vieira entrou em contato com o correspondente dele, o ministro, né, de Relações Exteriores do Egito, para garantir que os brasileiros em Gaza pudessem sair. Naquele momento eram 28, mas uma família desistiu de voltar para o Brasil, então são 22, né, brasileiros que estão em Gaza. O chanceler egípcio aceitou o pedido do Brasil, mas com uma condição: que o Brasil garantisse, o governo brasileiro garantisse que nenhum brasileiro ficasse em território egípcio. Por quê? Porque o Egito não quer ser envolvido nessa guerra. Ou seja, o Egito seria apenas um corredor para que os brasileiros pudessem retornar aqui ao Brasil, mas não para que eles saiam de Israel e fiquem na região. E aí o Brasil assumiu esse compromisso, mandou os documentos de cópias dos documentos de todos os brasileiros, porque o Egito, claro, vai fazer uma sondagem se tem algum guerrilheiro, terrorista entre eles. E, enfim, começou uma negociação muito intensa e depois o nosso ex-chanceler, o Celso Amorim, que é o assessor internacional do Lula, telefonou ontem para a correspondente dele, que é a assessora de segurança nacional do Egito, é uma diplomata que ele conhece há muitos anos, desde 1999, já trabalharam juntos em outras oportunidades, inclusive na ONU em Genebra, e foram chanceleres na mesma época, ela no Egito e ele aqui. Ela se chama Faiza Abu Naga e também ela também se mostrou interessada em colaborar com o Brasil, disse que ia levar o pleito diretamente ao presidente do Egito e colocou um senão. O problema não é do Egito, o problema é Israel. Por quê? Porque a saída de Gaza para o Egito é via terrestre, né? Só tem essa via terrestre. E Israel está bombardeando também essa via e bombardeou Haifa, que é o porto, né? O posto da fronteira entre os dois países. Então, o Egito responde para o Brasil: olha, a gente acolhe os brasileiros para diretamente eles irem para o aeroporto e voltarem para o Brasil, né? Não ficar nem um dia no Egito. Mas o problema não é com o Egito, o problema é com Israel. Vocês é que tem que resolver com Israel.
E aí ontem o presidente Lula ligou para o presidente de Israel, né, pedindo apoio, pedindo um cessar-fogo para que os brasileiros de Gaza possam sair via Egito. Né? Vamos esperar a resposta. Agora, a outra questão é que o Brasil, além de estar preocupado com Gaza, o Brasil está preocupado também com 6 mil brasileiros, atenção, 6 mil brasileiros que moram na Cisjordânia invadida. Né? Então, a Cisjordânia também deve entrar nas discussões do Conselho de Segurança da ONU hoje. Não apenas Gaza, mas também a Cisjordânia. E a notícia muito triste de hoje é que o terceiro corpo de brasileiros foi encontrado em Israel. É a terceira, né? Porque você já encontrou, já teve o corpo do Hanani Glazer, já teve da Bruna Valeanu e agora a terceira brasileira encontrada morta é a Carla Stelzer. Né? É muito triste isso. O Itamaraty trabalhava com a hipótese da Carla ser uma das sequestradas, mas o corpo dela foi encontrado, ela está morta, é ela que também estava naquela rave de música alegre, de jovial, né, que os terroristas do Hamas entraram matando todo mundo. E, enfim, então, sem a Carla, com o corpo da Carla encontrado, não há registros de brasileiros sequestrados pelo Hamas até esse momento. Sim. Irene, para fechar, o que mais que você diz sobre a guerra nas redes antissociais? Olha, Heisen, essa guerra é, absurda, né? Inclusive, o Ministério dos Direitos Humanos aqui no Brasil está monitorando isso, porque tanto o antissemitismo quanto a islamofobia, ou seja, os grupos anti-Israel e os grupos anti-Palestina estão se digladiando de uma forma cruel via internet, e isso acaba gerando violência física. Né? Então o Ministério está entrando nesse jogo, está monitorando e vai tomar providências. E tem também uma forte pressão contra o Lula e o governo brasileiro. Né? Eu disse que o Lula titubeou, foi e voltou na questão da guerra da Ucrânia, pisou na bola, né? E agora na questão da guerra de Israel, né, o Itamaraty soltou uma nota sem citar a palavra terrorista, né? Depois, ao anunciar a morte dos 3 brasileiros, inclusive na de hoje, a da Carla, o Itamaraty usa a expressão falecimento, a expressão morte, e não o correto, que é assassinato. Os 3 foram assassinados pelo Hamas. Né? Então, o Brasil tenta se equilibrar e manter as portas abertas com os 2 lados da questão, com o lado palestino, com o lado israelense, mas isso custa muito nas redes sociais, porque a gente está vendo que no mundo inteiro, Israel, né, a extrema-direita e aqui dentro no Brasil o bolsonarismo estão ganhando o discurso, porque o primeiro ataque foi do Hamas, o ataque que não poupou os civis. Então tem centenas e centenas e centenas de crianças mortas. E já vai chegando, talvez já chegue hoje, a 3 mil mortos dos 2 lados. Sim. Então, em vez de o mundo pressionar por uma solução, uma negociação humana, razoável, o mundo está pressionando pelo contrário, pela radicalização e, portanto, por mais mortes.